Olá, pessoal. Tudo bem? Na videoaula de hoje, vamos finalizar os conteúdos referente à unidade 2. Essa unidade está sendo trabalhada a partir do histórico da extensão rural e extensão pesqueira no Brasil. Visualizamos e estudamos que as raízes da extensão pesqueira está ligada à extensão rural, ou seja, o trabalho teve início com os agricultores e os pecuaristas, só depois foram inseridos os pescadores nesse cuidado e na atenção do governo para desenvolver a troca de experiências, promover a formação, a difusão de tecnologias, o apoio a linhas de crédito. Então, vamos estudar na aula de hoje um pouco dos marcos históricos que estão associados à extensão pesqueira no Brasil. E aí, para isso, nós temos que fazer algumas reflexões, né? Nós estamos fazendo, nessa unidade 2 algumas reflexões relacionadas aos conceitos balizadores do extensionismo, né? As raízes da extensão rural no mundo e no Brasil. Né? A gente está trabalhando uma reflexão sobre foram os marcos conceituais históricos da extensão rural e pesqueira no Brasil, quais as raízes da extensão pesqueira no Brasil e, por último, quais as perspectivas para a formação profissional do extensionista pesqueiro. Então, essas perguntas, elas devem nos nortear para a gente entender um pouco do passado, do histórico e chegar nos dias de hoje entendendo quais foram as situações, quais foram as características, quais foram, né, as atuações políticas, governamentais que levaram a extensão pesqueira onde a gente está nos dias de hoje. E aí, para a gente pensar no amanhã, pensar o que a gente vai desenvolver ao longo dos próximos anos, a partir dessas experiências que nós vivenciamos ao longo de vários anos, e a gente entende que nós estudando, apenas estudando a história, a gente consegue compreender as relações sociais, políticas que estão envolvidas, né, com determinada comunidade, e assim a gente consegue propor, entender melhor para avançar novos projetos, novas ações, certo? Então, é uma pergunta inicial que a gente faz, é por que surgiu a extensão pesqueira no Brasil? Quais foram as justificativas que levaram o governo a iniciar esse trabalho com os pescadores artesanais e pescadores industriais aqui no Brasil? Portanto, a política de extensão pesqueira no Brasil surgiu com a finalidade de apoiar o desenvolvimento do setor pesqueiro, já que o Brasil possui uma imensa costa. Nós temos aí mais de 8.000 quilômetros de litoral, né? Nós possuímos um dos maiores recursos hídricos do mundo, né, de água doce. Então, o Brasil é um país de dimensões incríveis. A gente possui nesses recursos hídricos, tanto de água doce como marinho, né? Nós temos a nossa zona econômica exclusiva também, que é uma área territorial muito grande, tá? E nós temos uma abundância de recursos pesqueiros que habitam nessas regiões, tá? Então, existem diversos recursos que podem ser explorados e que habitam essas regiões e que nós ainda, de fato, conhecemos pouco desses recursos pesqueiros, tá? Outra justificativa também está relacionada sobre as comunidades pesqueiras artesanais, elas se encontravam em total desamparo socioeconômico, né? Então, imagina em 1950, 1940, o nível, né, de organização das comunidades pesqueiras no Brasil, o nível de utilização de equipamentos tecnológicos, o nível, né, de qualificação profissional desses pescadores, então era mínimo possível. Então, a partir dessa necessidade, né, onde as comunidades se encontravam em total desamparo, não tinham políticas públicas efetivas para esse setor, o Brasil apostou nessa possibilidade de levar, de ofertar um serviço de assistência técnica a esses profissionais.
E outra justificativa também está relacionada com a preocupação com invasores, né? Está relacionado com a Marinha do Brasil, ou seja, antes, né, de começar esse trabalho de extensão pesqueira, a Marinha do Brasil começou a trabalhar para a organização de colônias de pescadores ao longo do litoral brasileiro. Para quê? Para fazer com que os pescadores fossem uma ponte de ligação e os informassem de alguma eventual entrada de navios, embarcações estrangeiras para explorar os nossos recursos. Tá? Então, a Marinha do Brasil começa a trabalhar com os pescadores para organizá-los em colônias, né? A partir de cada município existia uma colônia de pesca, de pescadores, para fazer com que as informações fossem disseminadas de uma forma mais eficiente. Tá? Então, foi por essas justificativas que surgiu esse trabalho de extensão pesqueira no Brasil. E aí, nós vamos avançar um pouco agora numa linha do tempo, ou seja, nós vamos falar sobre os marcos históricos que estão associados à extensão pesqueira no Brasil. E aí a gente vai começar a partir de 1960, tá? E vai seguindo a cada 10 anos, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 e 2020. E aí, por que a gente começa em 1960? Porque acredita-se que o Brasil começou a trabalhar de fato com a extensão pesqueira a partir da criação da Superintendência para o Desenvolvimento da Pesca, para a SUDEP. Então, esse foi o primeiro órgão que começou a desenvolver atuações, né, de assistência técnica, de oferecimento de linhas de crédito específica para os pescadores. E aí a gente tem uma característica que foi a valorização do setor empresarial e industrial pela SUDEP em detrimento da pesca artesanal. Ou seja, as políticas públicas iniciais da SUDEP, elas estavam muito relacionadas com o apoio para a pesca industrial e empresarial e não se tinha ainda uma atuação para os pescadores artesanais, porque o governo, nesse período, ele pensava que apenas a partir do desenvolvimento de tecnologias, da difusão de tecnologias, ele conseguiria fazer com que os pescadores capturassem mais pescados e assim tivesse maior rentabilidade e o Brasil conseguisse exportar mais o seu produto pesqueiro, né? O governo, a partir da criação da SUDEP, ela imaginava que um dos principais problemas dos pescadores estava associado à ausência de tecnologias, né? Porque achava-se que eles tinham uma tecnologia atrasada. E aí a SUDEP vem com a proposta de oferecer linhas de crédito para o pescador comprar embarcações, comprar arte de pesca, né? Teve todo esse desenvolvimento da SUDEP para alavancar o setor pesqueiro no Brasil. E, claro, de fato, alavancou, né? A gente tem, na linha da produção, da estatística, um crescimento muito grande nesse período após a SUDEP, porque muitos profissionais entraram no setor, muitos pescadores conseguiram, de fato, comprar embarcações, comprar materiais de pesca, que subsidiaram as atividades pesqueiras. Então, a gente tem a SUDEP como o primeiro órgão criado para beneficiar a comunidade pesqueira do Brasil. E aí também nesse período, em 1962, a gente começa a ter a atuação de Paulo Freire. Então a gente já viu na aula passada que Paulo Freire foi muito importante para promover uma discussão sobre essa reflexão sobre a questão da difusão de tecnologias apenas, né? Ele refletia sobre a educação libertadora. Então, foi uma prática da extensão que foi incorporada e que tem relação com o trabalho realizado. Tá? Então, nesse período, Paulo Freire começa a disseminar suas ideias e aí começa a se trabalhar principalmente ouvindo as comunidades, principalmente as comunidades rurais. Tá? Mas ele propôs um método diferenciado de ensino e aprendizagem e aí a gente tem uma relação grande com a extensão, porque a extensão ela busca essas metodologias de Paulo Freire para atuar no setor pesqueiro. A gente tem, em 1967, a criação do primeiro programa
relacionado com a pesca artesanal, que é o Pescarte. Portanto, a SUDEP, ela só depois de 5 anos cria um programa para trabalhar com o pescador artesanal, ainda embora muito defasado, porque nesse período aqui não tinham profissionais, não existiam profissionais engenheiros de pesca. Tá? O trabalho da SUDEP era feito por geógrafos, por economistas, administradores, e não se tinha uma atuação de profissionais que atuavam diretamente no setor, porque aqui no Brasil não existia ainda os cursos de formação em engenharia de pesca. Em 68, a gente tem a criação, né, do início da extensão pesqueira, né, em Santa Catarina, a partir da SUDEP. A SUDEP, então, começa a desenvolver o seu trabalho, principalmente na região sul. E aí a gente tem lá na Santa Catarina os primeiros trabalhos, as primeiras atuações, as primeiras trocas de experiência entre pescadores. E aí, logo em seguida, em 69, foi criada a primeira associação de crédito rural de pescadores do Rio Grande do Sul, né? E aí essa associação ela começa a fornecer linhas de crédito, começa a trabalhar com assistência técnica aos pescadores para ajudá-los no seu desenvolvimento do setor pesqueiro e também na melhoria da sua qualidade de vida. Tá? Então, a gente vai fazer um parênteses aqui na SUDEP, porque foi um órgão muito importante para o desenvolvimento do setor naquele período. Então, a SUDEP, como eu já falei, ela atuou com políticas públicas, né, para o desenvolvimento da pesca, priorizando a pesca empresarial e industrial. E seu objetivo era construir a modernização do setor e a inserção deste no mercado internacional de produtos do mar, certo? Então, o objetivo da SUDEP era fazer com que o pescador obtivesse condições de comprar os equipamentos, comprar embarcações, arte de pesca, e a partir disso conseguir produzir mais para que o Brasil conseguisse ter uma visibilidade internacional maior. E esse trabalho da extensão pesqueira, como eu já falei, ela nasce da extensão rural e ela tem muito a característica de ser uma perspectiva difusionista, né? Ou seja, difusão de tecnologias. Então, a SUDEP ela trabalhou no início a partir da difusão, achando que apenas a extensão seria o quê? O profissional levar o conhecimento de uma tecnologia, levar a possibilidade do pescador comprar uma tecnologia para que esse pescador, a partir dessa tecnologia, conseguisse produzir mais. E, nesse período, não eram discutidas, não era trabalhado questões ambientais, questões sociais, questões políticas. Era apenas o viés tecnicista, né? O viés da difusão de tecnologias. E a gente sabe que esse trabalho ele não deu certo, porque, a partir disso, houve muita degradação ambiental, houve muita diferença de classes, né? Exclusão social. Então, promoveu uma dificuldade, né? E problemas sérios nas comunidades pesqueiras artesanais a partir do modo, né, do trabalho de extensão que foi pensado apenas como a partir da difusão de tecnologias. E aí a SUDEP ela tinha alguns objetivos, né, que eram elaborar o Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca, certo? Era prestar assistência técnica e financeira aos empreendimentos de pesca, né? Então, a SUDEP com esse objetivo, ela valorizava quem? A pesca empresarial e industrial. Outro objetivo da SUDEP era realizar estudos em caráter permanente que visavam a utilização das leis, né, aplicáveis aos recursos pesqueiros, era aplicar, quando coubesse, o Código de Pesca e a legislação das atividades ligadas à pesca e os recursos pesqueiros. Então, esse Código de Pesca ele foi escrito em 1967, foi publicado, que foi desenvolvido aí pela SUDEP, tá? Outro objetivo da SUDEP era pronunciar sobre os financiamentos, né, destinados à pesca, oficiais de crédito. Então, ela começava a oferecer linhas de crédito para esses produtores, para esses pescadores, coordenar programas de assistência nacional ou estrangeira e assistir os pescadores na solução dos seus problemas socioeconômicos sociais. Então, era o quê? Era ouvir, era assistir os pescadores em relacionados com os problemas que eles estavam enfrentando. Então, tem uma prática muito grande aqui da extensão, né, do profissional ir na comunidade e entender o que se passava na comunidade e quais eram os problemas que estavam associados. E aí, a gente dando continuidade aqui aos marcos históricos, a partir de 1960, que a gente já viu,
a gente chega em 1970 e a gente tem uma característica muito grande, muito benéfica para o Brasil nesse período, que foi a criação do primeiro curso de graduação em engenharia de pesca. Ou seja, todo esse período da SUDEP, quase mais de 10 anos, foi trabalhado aqui sem profissionais de engenharia de pesca. E só apenas em 74 que a gente teve a primeira turma formada de profissionais de engenharia de pesca. E aí a gente tem, nesse período também, a realização das primeiras conferências mundiais de meio ambiente, que também começaram a discutir sobre a necessidade de incorporar na atuação dos profissionais junto às comunidades trabalhos e relações e discussões sobre as questões ambientais que estavam muito preocupantes na época, né, que o problema de degradação estava muito forte, muito exagerado, e começa a se pensar a questão das políticas públicas relacionadas com o meio ambiente e com as dimensões sociais também. E aí, em 74, a gente tem a primeira formação da turma, né, a primeira turma formada de engenheiro de pesca, e todos os profissionais que foram formados, eles foram atuar onde? Na SUDEP. Então, só a partir de 74 que a gente tem a inserção de engenheiros de pesca na atuação da SUDEP. E em 77 a gente tem aqui a escrita do livro de Paulo Freire chamado Extensão ou Comunicação, que foi um marco, né, que foi muito importante para essa discussão e reflexão sobre o trabalho de extensão que estava sendo realizado no Brasil. Então, faz parte dos marcos históricos aqui, porque muitos profissionais, muitos estudantes começaram a entender sobre essas metodologias de Paulo Freire, portanto, foram muito importantes para a formação e desenvolvimento das atividades relacionadas com a extensão rural e extensão pesqueira no Brasil. E aí, em 1980, a gente tem que foi publicada em 81 a Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o Brasil, a partir dessa Conferência de Estocolmo, ela começa a discutir, e aí só em 81 que foi publicado uma política nacional que considera as questões ambientais, que considera as dimensões sociais e coloca a importância da preservação, da conservação. Então, foi algo muito importante que também fez quebrar um pouco daquele paradigma de apenas pensar na questão econômica. A gente deveria começar a pensar também na questão social e ambiental. Em 83, a gente tem um professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco que começa a discutir e a publicar sobre extensão pesqueira, que foi o Ângelo Braz Calou. Então, em 83, ele começa a publicar trabalhos relacionados, refletindo sobre a necessidade do trabalhador rural, a necessidade de você desenvolver uma atuação junto aos pescadores. Então, ele foi formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui na primeira turma, e em 83 ele passa a ser professor da universidade e começa a discutir o trabalho de extensão junto aos seus estudantes. Outro profissional também que começa a ter uma atuação em 83 foi o Antônio Carlos Diegues, né, o nosso antropólogo que começava a discutir as relações do homem do mar, dos povos do mar. Então, ele começa a trabalhar e abordar temáticas relacionadas ao saber empírico, a necessidade da participação dos pescadores nas formulações de políticas públicas, né, na atuação do pescador junto aos profissionais para pensar em melhorias no seu contexto social. Então, ele falava que apenas a partir da participação e da inserção desse pescador na formulação das políticas públicas que a gente ia ter êxito, né, na resolução de problemas coletivos. Tá? Em 87, a gente tem a discussão sobre a palavra desenvolvimento sustentável. Então, esse foi o relatório de Brundtland, que foi publicado em 87, que traz as primeiras informações sobre o que era desenvolvimento sustentável, a necessidade de você inserir a dimensão social, né, junto com essa questão que foi trabalhada por Calou, por Diegues aqui, e foi discutida muito na Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Então, foi um documento internacional que foi publicado, e a partir desse princípio começa a se pensar mais ainda na dimensão ambiental e na dimensão social. Certo? E aí, em 89, a gente tem a extinção da SUDEP. Tá? Então, a SUDEP ela foi criada em 62 e foi extinta em 89.
Então, o governo passa aí quase quase 30 anos, né, de atuação da SUDEP, a SUDEP atuando em políticas públicas, priorizando a pesca industrial e industrial empresarial, em detrimento da pesca artesanal. E aí, em 89, a SUDEP é extinta e é criado o IBAMA, né, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Então, esse IBAMA, ele começa a trabalhar com a proteção e conservação dos recursos naturais, sendo eles fauna e flora. Todos aqueles recursos, o IBAMA desenvolvia atuação. Então, todos os trabalhadores da SUDEP, a maioria deles foram atuar no IBAMA. E o IBAMA descentralizou um pouco do trabalho com a atividade pesqueira, então enfraqueceu um pouco do desenvolvimento do setor, porque a SUDEP ela tinha uma atuação bem prática, né, bem direta com os pescadores. Só que quando eles foram desmembrados e foi extinto a SUDEP e foi criado o IBAMA, houve uma descentralização, né? Os profissionais foram trabalhar com outras áreas, outras demandas e enfraqueceu um pouco da atuação do governo para o desenvolvimento do setor da pesca. Tá? Então, a gente tem essa característica marcante nesse período que possibilitou aí uma ruptura ali de uma diretriz, né, de umas políticas públicas que estavam sendo criadas. Tá? E aí, em 1990, a gente tem a criação da disciplina de extensão pesqueira nas universidades. Ou seja, o professor Ângelo Braz Calu, com seus trabalhos, com a sua discussão, ele começa a criar uma ementa para oferecer aos estudantes de graduação em engenharia de pesca a disciplina de extensão pesqueira que discutisse esses problemas sociais, ambientais e econômicos, que fizesse uma reflexão sobre a necessidade de atuação mais próxima, mais direta dos estudantes, dos profissionais junto às comunidades. Ou seja, só depois aí de quase 20 anos de criação do curso de engenharia de pesca, que a disciplina de extensão pesqueira faz parte, né, entra a fazer parte da grade curricular, né, desses cursos de graduação. E aí, em 92, a gente tem a realização da Eco 92, que foi muito importante, foi a segunda Conferência Mundial de Meio Ambiente. Então, aqui a gente tem como resultado a Carta da Terra, a Agenda 21, que são documentos importantes que nos embasam para um trabalho mais próximo junto à dimensão social. Em 95, a gente tem a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, que foi muito importante para desenvolvimento do setor, porque muitos pescadores eles conseguiram ter o acesso a essa linha de crédito a uns juros muito baixos, e eles conseguiram, a partir do PRONAF, comprar, fazer uma aquisição de tecnologias, de embarcações, e conseguir melhorar a sua qualidade de trabalho e de vida. Em 99, a gente tem a discussão pelo professor Diegues, né, das sociedades sustentáveis, né, a partir dessa discussão aqui em 87 do desenvolvimento sustentável. Ele fala sobre sociedades sustentáveis, partindo do pressuposto de que cada comunidade possui suas características e cada comunidade ela desenvolve a partir da sua particularidade. Então, a gente tem que olhar para cada comunidade de forma separada, de forma bem holística, né, para que a gente consiga ter uma atuação mais próxima e direta com esse público. Em 99 também foi criado o Programa Nacional de Educação Ambiental. Então, a gente começa também a ter uma política nacional de educação ambiental. A gente começa a inserir a atuação da necessidade de discutir, de fato, com os estudantes, com a comunidade, sobre os problemas ambientais e como a gente pode resolver de forma conjunta esses problemas. Tá? Em 2000, a gente tem a realização do primeiro Seminário Nacional de Extensão Pesqueira. Então, o professor Calu teve muita importância nessa realização, foi realizado lá em Recife, em Pernambuco. E aí, é a primeira vez que os profissionais que trabalham com extensão pesqueira se reúnem para discutir e trocar experiências sobre os trabalhos que estavam sendo realizados. Então, a gente tem aqui, depois de 10 anos de criação da disciplina de extensão pesqueira e quase depois de 30 anos, a realização do primeiro seminário que discutia a extensão pesqueira no Brasil. Tá? Em 2002, a gente tem a realização da Rio+10, que foi realizada lá em Joanesburgo.
e também reforçou essa questão do desenvolvimento sustentável, da necessidade do cuidado ambiental, de inserir esse cuidado junto às comunidades litorâneas, as comunidades desenvolvidas pelo trabalho de extensão. Em 2003, a gente tem a criação da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca. Então, foi uma renovação das esperanças dos pescadores, porque com a extinção da SUDEP em 89 e a criação do IBAMA, como eu falei, descentralizou o trabalho e desenvolvimento do setor. E aí, só em 2003 que o governo cria novamente uma instância maior, com recursos próprios, né, com profissionais qualificados, específicos, para trabalhar a pesca. E aqui é inserida pela primeira vez a dimensão da aquicultura na atuação de políticas públicas. E a SEAP ela tem como objetivo promover o quê? O desenvolvimento sustentável, a melhoria da qualidade de vida, né? Muito a partir dessas conferências, desses conceitos que estavam sendo discutidos internacionalmente. Então, foi muito positiva a criação da SEAP, e a partir da SEAP houve o trabalho de extensão mais disseminado ao longo de todo o território nacional. Foi, entanto, que a SEAP, em 2008, cria o Plano Nacional de Extensão Pesqueira. Esse Plano Nacional de Extensão Pesqueira, ele orienta a comunidade, os profissionais, a desenvolverem um trabalho mais padronizado sobre extensão. Então, foi muito importante esse documento, ele é vigente até os dias de hoje, e eu sugiro que a gente lê esse documento para a gente entender um pouco, né, dos objetivos, das demandas e como a gente pode atuar de uma forma mais prática, mais direta, junto à comunidade pesqueira. E aí a gente tem que, em 2009, foi criado o Ministério da Pesca e Aquicultura. Portanto, foi o ápice, né, de desenvolvimento de políticas públicas do setor no Brasil. A gente tem a criação, a primeira vez na história do Brasil, da criação de um Ministério de Pesca e Aquicultura. Então, a gente amplia a faixa de recursos, né, a gente amplia os profissionais, a gente amplia a área de abrangência, né, da atuação dos profissionais junto às comunidades pesqueiras e aquícolas no Brasil. Então, foi um marco para a história do Brasil a criação desse ministério, e a gente tem um desenvolvimento muito bacana de várias atividades, de vários projetos, de vários programas nesse período. Tá? E aí, em 2010, a gente tem a criação do IFES. Então, em 2010 foi criado o Instituto, né, Federal de Educação do Espírito Santo. Tá? Esse instituto ele começa a desenvolver atuações, né, com recursos pesqueiros, vindo ali da Escola de Pesca. Então, foi muito importante para a região aqui do Litoral Sul e Sudeste do Brasil. Em 2012, a gente tem a realização da Rio+20, que foi realizada no Rio de Janeiro, né, a Conferência Mundial de Meio Ambiente. Então, reforçou mais ainda essa questão da preocupação com o desenvolvimento sustentável. Em 2012 também a gente tem a criação do curso de Engenharia de Pesca no Instituto Federal. Então, a gente tem a criação do primeiro curso de graduação relacionado com engenharia de pesca no Sudeste do Brasil. E, em 2015, a gente tem o fim do MPA, ou seja, o governo cria o Ministério da Pesca e Aquicultura em 2009 e, em 2015, extingue esse ministério. Então, a gente tem aí já um déficit aí, né, uma desaceleração, né, dos investimentos, das atividades, dos projetos que estavam sendo realizados, porque ele muda a instância governamental. E, a partir dessa mudança, promove uma desorganização, né, das políticas públicas que estavam sendo desenvolvidas pelo MPA. E aí foi criada uma Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, que foi ligada aonde? Dentro do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do MDIC. Portanto, os profissionais que estavam trabalhando no MPA, eles foram desligados do MPA porque foi extinto, e foi criado uma secretaria dentro do MDIC para trabalhar com pesca e aquicultura. E só em 2019 que essa SEAP que estava no MDIC, ela volta para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Então, claro, está mais relacionado com a pesca e aquicultura, né? A relação com esse ministério,
e aí, de fato, acontece uma nova desorganização dessa logística, né, do planejamento dos profissionais que estavam atuando. Então, nesse período, a gente tem vários problemas com relação à falta de cadastramento, com relação à falta de licenciamento, a baixa gigantesca no investimento de recursos para o desenvolvimento de projetos. Então, a gente tem o ápice do desenvolvimento do trabalho de extensão ali no Ministério da Pesca e depois o declínio a partir da extinção do Ministério da Pesca em 2015. Tá? E aí a gente chega em 2020 com o quê? A FAO publicando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir de todas as conferências realizadas, a FAO ela publica um documento que orienta, que nos oferece como proposta 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, que a gente precisa olhar com calma, com bem paciência e com a reflexão da atuação do profissional junto às comunidades para discutir junto às comunidades esse propósito, né, do desenvolvimento sustentável. E aí, em 2020, a gente tem também o aniversário de 10 anos do IFES, né, que foi comemorado agora, recentemente. Tá? Então, a gente precisa refletir sobre esses 10 anos, né, o que fizemos nesses 10 anos? Qual foi a nossa atuação política de gestão que nós oferecemos para as comunidades? Então, a gente entende que a gente está aí começando o trabalho, né, no desenvolvimento do setor pesqueiro, oferecendo profissionais para esse mercado, né, que precisa de profissionais para atuar junto às comunidades. A gente tem aí uma diferença muito grande em regiões que existem profissionais atuando junto às comunidades pesqueiras e aquícolas, promovendo o trabalho de extensão, e regiões que não existem esses profissionais, e a gente vê a diferença, né, de organização, onde existem profissionais trabalhando junto às comunidades e onde não existem. Então, é muito importante que os profissionais de engenharia de pesca eles consigam ter uma atuação com essas comunidades para conseguir ouvir, conseguir promover ali os objetivos da extensão universitária, da extensão pesqueira, do desenvolvimento sustentável, que é muito importante. E também em 2022, aqui agora, ano que vem, a gente vai completar 50 anos, né, de formação da primeira turma em engenharia de pesca. Então, vai ser um marco, né, de 50 anos de criação do curso. Então, a gente realmente precisa refletir sobre esses 50 anos, quais foram as atuações dos profissionais, quais foram os aspectos positivos, né, quais foram os aspectos negativos, aonde a gente errou, aonde a gente acertou. Para quê? Para entender isso e pensar no amanhã, né, pensar nas próximas ações. Então, é para isso que a gente faz uma leitura da linha da vida, né, da linha do tempo, da extensão, para entender esses marcos e analisar essas situações, essas características, para que a gente consiga ter uma discussão do que a gente quer desenvolver para frente, né, de como a gente vai desenvolver. Então, aqui eu trago referenciais, né, a partir de Paulo Freire, a partir do professor Calot, do Diegues, né, a partir dos objetivos da FAO, do desenvolvimento sustentável, da Política Nacional de Meio Ambiente, né, do Programa Nacional de Educação Ambiental, das questões do Plano Nacional de Extensão Pesqueira, que servem de embasamento para a gente olhar para esses documentos e trabalhar para desenvolvê-los, né, de uma forma plena, junto com essas comunidades pesqueiras. Tá? Então, aqui a gente faz um resumo das principais fatos, né, principais ocasiões aqui, acontecimentos que estão relacionados com a extensão pesqueira no Brasil. E, como referência, eu deixo para vocês a leitura aqui de 3 professores que eu acho que é muito importante que vocês leiam, né? Paulo Freire, o professor Calot e Antônio Carlos Diegues. São 3 referências que eu recomendo fortemente que vocês analisem, que vocês leiam os livros que eles publicaram, os artigos que eles publicaram, porque vai fazer uma diferença muito grande na atuação de vocês como profissionais. Então, aqui a gente tem alguns livros do Paulo Freire, né? Pedagogia do Oprimido, Extensão e Comunicação, Por uma Pedagogia da Pergunta e Educação como Prática da Liberdade, que são muito importantes para que a gente consiga ter o embasamento necessário para desenvolver as atividades de extensão
de uma forma plena, de uma forma eficiente junto às comunidades. Alguns trabalhos do professor Calou também, que eu sugiro que vocês leiam, né? Muitos livros, ele escreveu muitos livros sobre extensão pesqueira, sobre a gestão, sobre desenvolvimento local, que é muito importante. E os livros do professor Diegues, que ele fala da antropologia da pesca, né? Dos povos do mares, né? Dos pescadores, dos trabalhadores do mar. Então, é muito importante essa leitura para a gente entender como é que as comunidades elas vivem, qual é a cultura dessas comunidades, para a gente entender as formas de relação, as relações diferentes que cada comunidade possui. Então, é muito interessante a leitura desses livros. Tá? E aí a gente chega aqui ao final da aula pensando e refletindo sobre qual é o trabalho que a gente vai desenvolver. Isso serve para cada um fazer uma reflexão. Qual profissional que você quer ser? A partir desse histórico, o que você vai pegar de bom? O que você vai trazer para a sua experiência profissional para você desenvolver junto às comunidades pesqueiras? Então, essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham para que vocês tornem-se profissionais mais qualificados e assim conseguir realmente desenvolver as atividades de forma plena, de forma eficiente. Tá? Então, era isso que eu tinha para discutir nessa aula de hoje. Tá? Acredito que vocês tenham aí aberto um pouco, né, da mente, né, da informação de vocês sobre os principais fatos que ocorreram na extensão pesqueira e a gente avança na próxima unidade com as metodologias de extensão pesqueira. Tá? Então, um abraço e até mais.